Agora eu vou apresentar o meu trabalho de história. O tema é Inconfidência Mineira. Então eu vou começar. Ocorreu em Minas Gerais, quando houve a descoberta de pedras preciosas e de ouro, e Minas Gerais foi explorada. A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta pelo governo em 1789, em pleno ciclo do ouro. Foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade. No final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas de impostos. Além disso, a metrópole havia decretado uma série de leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil. Causas. Neste período, era grande a extração de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deviam pagar o quinto, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Mesmo assim, as cobranças continuaram. Nesta época, Portugal criou a derrama. Quando a região não conseguia cumprir exigências, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences, até completar o valor devido. Todas essas atitudes teve uma insatisfação muito grande no povo, e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas, que queriam pagar menos impostos e ter uma participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para a solução do problema, a conquista da independência do Brasil. Antecedentes. Seria Vila Rica, casas de fundição e captação e derrama. Vila Rica. Os principais acontecimentos da Inconfidência Mineira ocorreram lá. Era chamado de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Albuquerque, mas depois ficou conhecido apenas por Vila Rica. Em pouco tempo, ela cresceu enormemente e em 1723 já havia se tornado a capital das Minas Gerais. Casas de fundição. Ninguém poderia sair da capitania levando ouro que não tivesse sido quintado. Aliás, a partir do início do funcionamento das casas de fundição, ninguém mais poderia carregar ouro em pó. Esta medida provocou enorme descontentamento na população, pois nem todos conseguiam ter grandes quantidades de ouro. Em setembro de 1717, criou a primeira casa de fundição em Minas. Captação e derrama. Não importava quanto ouro arrecadasse. Para a corte portuguesa, as minas eram infinitas, e se não se alcançava a quantidade desejada, era porque os mineradores empalmavam a parte que cabia ao rei por direito. Até 1766, a cota foi sempre atingida. Contudo, com o esgotamento das minas, os mineiros não conseguiram mais pagar o tributo, que foi se acumulando. Então, por volta de 1788, começa-se a se falar que a derrama seria cobrada e todos iriam à falência. Os Inconfidentes. Tiradentes era líder da Inconfidência Mineira. O grupo dele era formado por outros representantes também. A ideia desse grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Esses inconfidentes chegaram até definir uma nova bandeira, que seria composta por um triângulo vermelho e um fundo branco com uma inscrição em latim que significa liberdade ainda que tardia.